Durante 45 minutos, um gigantesco enxame de gafanhotos de 15 quilômetros de extensão atravessa a rodovia nacional 7 de Madagascar. Uma nuvem de gafanhotos que pode devastar plantações grandes atinge mais de 10 países. Alguns deles, como Somália e Paquistão, decretaram estado de emergência. A infestação é considerada a pior dos últimos tempos. Pela primeira vez, a praga se aproxima do Brasil. Isso é praga bíblica, hein? Isso é praga bíblica, é verdade. Esse enxame gigantesco passou pela avenida principal de Las Vegas e, claro, apavorou as pessoas que vivem por lá. Vários turistas fugiram dos insetos que invadiram a via onde ficam justamente aqueles grandes hotéis e famosos cassinos da cidade. Olha como tá cheio. Esse pé de timbó que eles já pelaram, ó. Não tem mais nenhuma folha. E na vegetação ao redor aqueles também detonaram com tudo. Região noroeste do Rio Grande do Sul registra surto de gafanhotos. Espécie se alimenta de mata nativa. Secretário Estadual de Agricultura informa que não há motivo para preocupação. Espécie tem potencial de migração reduzido e é diferente daquela encontrada na Argentina. Mapa informa que acompanha a ocorrência. Essa matéria de 2/12/2020 foi nos enviada pelo nosso querido irmão Marcos Vinícius. Desde já fica o nosso agradecimento a esse irmão de fé e batalha, em nome de toda a nossa família. E seguinte, família, 2020 sempre surpreendendo. A praga dos gafanhotos continua. Eu sinceramente não acho que isso é por acaso. Acredito que algo muito grande está acontecendo e esses são apenas sinais. Sinais dessas coisas que estão acontecendo no mundo, dessa mudança que o mundo sofrerá até 2030. A mídia não quer que você pare para pensar nesse tipo de coisa, que existe algo bem maior, né? Eles querem simplificar. Então, realmente não há motivo para pânico, mas há motivo para reflexão sim. E é o que você vai ver, inclusive, na própria matéria deles, que a gente vai aqui descontaminar. Então vamos lá. A estiagem que atinge o Rio Grande do Sul provocou a proliferação dos gafanhotos. Em cidades da região noroeste, os insetos já são vistos em áreas de matas nativas e também nas lavouras de soja e milho. Segundo meteorologistas da SOMA, a América do Sul vive a segunda seca mais intensa da história desde 2002, e é justamente por isso que os insetos estão aparecendo com mais frequência no estado. A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, CEAR-PDR, informa que os produtores não precisam se preocupar. É uma espécie local, de tempos em tempos ela forma surtos, não surtos como os que a gente viu na Argentina, mas ataques pontuais e locais. Essa é uma espécie que tem um potencial de migração reduzido, explica o fiscal estadual agropecuário Alonso Duarte de Andrade. Segundo Afonso, não é o momento dos agricultores tomarem medidas de combate ao inseto. Por enquanto, a gente não percebe essa destruição na parte da lavoura. Já existe um programa operacional da Secretaria Estadual de Agricultura a ser executado. Quando a gente perceber dano econômico, pontua ele. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, informou no fim da tarde que técnicos estão percorrendo as regiões do estado, onde foram relatados surtos de gafanhotos. Segundo o MAPA, estão sendo coletadas amostras para confirmação das espécies pela Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, previamente identificadas por especialistas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRIS, com Zoniopoda inherige e Chromacris speciosa. Essas espécies são consideradas endêmicas no Brasil, de ocorrência natural, e não possui hábitos migratórios como a formação de nuvens, como a que causou situação de alerta e emergência fitossanitária há alguns meses. Os surtos de gafanhotos não migratórios podem ocorrer com relativa frequência, especialmente se as condições climáticas forem favoráveis, tais como o clima seco e a baixa precipitação acumulada nas últimas safras do verão naquele estado, informou em nota o Ministério. A orientação aos produtores é para não tomarem medidas preventivas frente às infestações, sob a possibilidade de aumentar o desequilíbrio entre os inimigos naturais dessa espécie e agravar os danos futuramente. O momento é de manter a atenção para eventuais populações expressivas de gafanhotos, conclui ele. Nesta quarta-feira, a Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul divulgou uma nota técnica, detalhando que já sabe das espécies que foram vistas nos surtos relatados em Santo Augusto, São Valério do Sul e Bom Progresso. As espécies foram identificadas como indivíduos adultos da Zoniopoda, inregine e ninfas de Chromacris speciosa, ambas da família Romaleidae, distante dos acridídeos migratórios. Ambas as espécies estão sendo mantidas no laboratório da Universidade Federal de Santa Maria para estudos. Ainda de acordo com a secretaria, as espécies não correspondem à Escritocerca cancellata, estando momentaneamente descartadas as infestações por este gafanhoto migratório. Tratam-se de espécies endêmicas, de ocorrência natural e que normalmente não são pragas de importância agrícola. Foi observado que a preferência de hospedagem das infestações estão centradas nas áreas da mata nativa e vegetação espontânea. A prioridade dos levantamentos é constatar se há desequilíbrio nas populações naturais, com possibilidade de danos às lavouras limítrofes aos focos. Apesar do gafanhoto demonstrar uma preferência em se alimentar da mata nativa, os agricultores estão preocupados. A maior parte da minha lavoura fica perto dessa área da mata
eles estão se deslocando e já estão comendo a soja. Minha preocupação é essa. Então, até onde vão? Questionou o agricultor Elenir Bidal Garcia, de Santo Augusto. O governo da Argentina detectou a presença de gafanhotos a poucos quilômetros do Rio Grande do Sul, de acordo com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, CEARPDR, do estado. Os insetos não são de espécies destrutivas. Na última sexta-feira, dia 27, o Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar, SENASA, relatou a presença do grupo de insetos nas cidades de Campo Vieira e Itacuraré, na província de Misiones, que faz divisa com as cidades brasileiras de Ricão Vermelho e Porto Xavier. Família, eu li essa matéria todo caladinho aqui, eu não fiz nenhum comentário, deixei para fazer agora no final, porque dá para você entender porque é que as pessoas não conseguem ler muito no Brasil as notícias. Você vê como é extremamente chato e manipulador a notícia. O único momento onde você realmente escuta a notícia, da boca das pessoas que estão vivendo a situação, não desses especialistas com todo o respeito, mas especialistas de merda, é na parte onde você escuta aqui o depoimento do agricultor Elenir Bidal Garcia, que ele fala: a maior parte das minhas lavouras fica perto dessa área da mata e elas estão se deslocando e já estão comendo a soja. Então o cara tá dizendo, ó, os gafanhotos estão invadindo, estão comendo a minha soja, e os especialistas estão dizendo, não se preocupe não, que eles não comem não. Eles preferem a mata local, o capim, o mato. Cara, é surreal o que a mídia faz com a população. É surreal mesmo. Você vê na própria matéria, praticamente te chamando de idiota, te chamando de imbecil. Essa matéria aqui é do G1, como sempre. Aí o que eu falo, a gente tem que ter cuidado com o extremismo. Tem gente que diz, ah, não adianta ler, não vamos nem saber de notícia nenhuma que vem da mídia. A mídia tá falando de fatos que acontecem. O problema é que ela interpreta esses fatos. O problema é esse, a interpretação que ela dá a esses fatos. Sempre dando o ponto de vista de quem paga mais. No momento, eles estão com medo de a população começar a perceber que tem algo maior acontecendo. Então vamos simplificar tudo o que acontece, vamos dizer que é normal. E é isso que você está vendo aqui. Enquanto as pessoas que estão sofrendo com esses gafanhotos estão dizendo que já estão tendo prejuízo, que suas lavouras já estão sendo atacadas, os caras, os especialistas, estão colocando que não, que eles não têm essa característica, mesmo os bichos estando comendo lá o troço. E você viu nessa própria matéria, eu fiz questão de ler ela na íntegra, para não atrapalhar o seu raciocínio, nem influenciar você, que não é a minha vontade, quem faz isso é a mídia. Mas você ouviu que eles disseram que não tem uma seca dessa desde 2002. Entende? Então tudo está acontecendo no ano de 2020. E eu digo para você, não sei qual é a sua religião, mas esses são sinais de que algo muito grande está acontecendo. E está desagradando o Criador. Embora nas igrejas eles distorçam as palavras que estão na Bíblia, também dão a interpretação conforme lhes convém, mas quando Deus fala em derramar bênçãos, ele sempre falou em chuva, em águas. Água é vida. E isso está acontecendo nesse momento, enquanto diversos projetos ilícitos estão sendo aprovados pelo mundo inteiro, destruindo realmente a família e os bons costumes, e eu me pergunto se isso não pode ser um tipo de castigo do Criador. Para mim está mais do que claro. A desobediência humana está crescendo cada vez mais, e o que era errado está passando a ser o certo, e o que era certo ficando politicamente incorreto e se tornando ilegal. E os castigos, meus irmãos, não param de acontecer. É terremoto, é meteoro caindo o tempo todo, não para. Todo dia tem um novo meteoro caindo em algum lugar do mundo. Todo dia. Tsunami, furacões, tempestades de areias, todos esses fenômenos se tornando globais. Diz inclusive que a Terra está rachando lá pro lado da Ásia, se eu não me engano. Há pouco tempinho, acho que 2, 3 meses atrás, a gente tava falando dessa nuvem de gafanhotos que vinha lá da Argentina. E eu me pergunto se realmente não tem a ver. Eles estão dizendo que não, que é outra espécie. Mas eu tenho lá minhas dúvidas. É engraçado que logo no começo da matéria, se você é um bom percebedor das coisas, você viu que eles disseram que não era a mesma espécie. Mas a faculdade, que é especialista nisso, ainda está analisando. Mas os caras já de antemão já correram para dizer que não era a mesma espécie. Será que não é mesmo? Então esse tipo de matéria porca, manipuladora, que se trata realmente de fatos. O pessoal do Rio Grande do Sul está com um sério problema com esses gafanhotos. Estão tendo prejuízo. E é até um ponto bom pra gente analisar, né, meus irmãos? Que não adianta o homem tentar se precaver das coisas, porque veja só esse exemplo. Esse é o governo que mais liberou agrotóxico. Infelizmente não há o que negar isso. O governo que mais liberou agrotóxico no país. Já começou desde Michel Temer e seguiu, né, com esse governo. Então de 4 anos, 3 anos mais ou menos, o Brasil vem sofrendo muito com essa liberação de agrotóxico aí, que desde o Michel Temer que vem liberando. E mesmo assim não consegue controlar os insetos. Estão envenenando literalmente a comida para se livrar dessas pragas. E aí é que mais e mais pragas aparecem. Então, meu irmão, não adianta ir contra o Criador. É nisso que dá.
a desobediência das pessoas. A ganância, a falta de amor com o próximo, tá levando todos esses castigos, eu não tenho dúvida, esse é o meu jeito de ver. Eu sei que tem alguns que não concordam e eu respeito, mas eu vejo dessa forma, irmãos, é muita coisa acontecendo. Esse mal terrível é tudo acontecendo. Mesmo que seja tudo obra dos donos do mundo, não aconteceria se Deus não permitisse. Esse é que é o ponto, esse é que é o fato. Então, irmãos, eu gostaria que você desse a sua opinião sobre esses gafanhotos, como você está vendo isso, principalmente você que mora aí no Rio Grande do Sul. Deixa aí a sua experiência, não é, com essa praga que inclusive é bíblica. O faraó também, quando estava lá se achando, ele também sofreu com os gafanhotos. Então eles são bons mensageiros, não é, de como Deus está vendo a humanidade ultimamente. Então eu faço questão de saber a sua opinião sobre isso. Gostaria também que você deixasse o like se for possível. Se não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho, família, porque a coisa tá difícil. Outra coisa, irmão, não espera chegar a notificação, não espera chegar a recomendação. O YouTube realmente está escolhendo agora os vídeos que ele recomenda, dependendo do título que você coloca. Por exemplo, esse último vídeo nosso aqui, ó, ele foi um fracasso total de visualizações, que a gente colocou aqui, né? Os milionários procurando bunkers. E a gente explica, um vídeo muito bem explicado. E ele foi uma negação de visualização. Você compara ele com os últimos 5, 6 vídeos, você vê que ele foi uma negação, foi uma desgraça. Por quê? Porque a gente está falando de uma coisa que a elite não quer que você fale. Então quase ninguém recebeu notificação, muito menos recomendações. Então tá aí, ó, o fracasso total de views. É uma pena isso, porque isso acaba prejudicando outros vídeos, o alcance de outros vídeos futuros. Então, irmãos, preste atenção nesse vídeo aí, ele ainda vai estar no ar. Acho que eu vou tirar esse vídeo do ar, tá certo? Mas você veja enquanto tá aí, bilionários e celebridades disputam bunkers, porque esse vídeo aí, ele mostra que a elite sabe de alguma coisa. A elite espera alguma coisa. É importante que você assista. Então eu vou encerrando por aqui, por favor compartilha e não deixa de ver esse outro vídeo, irmãos. Um abraço, fiquem com Deus e sempre encarando o sobrenatural.